E vamos continuar, nossa leitura do capítulo 15 do Evangelho de João. Nós estamos lendo esse capítulo, mas lembrando que nós estamos trabalhando a ideia da conferência de 2017, do ano passado. Estamos aqui, a conferência que foi baseada no capítulo 14, 15, 16 e 17 de João, a fim de que todos sejam um. E eu propus que, além de ministrar os temas da conferência, além dos temas que nós estamos tratando dentro desses 4 capítulos, eu também gostaria de ler com os irmãos o capítulo 15, de uma maneira bem específica, talvez não todo ele, mas uma boa parte dele, e também gostaria de ler, em outra reunião, certamente, o capítulo 17 de João. Porque esse capítulo 15... ele desempenha um papel muito importante, porque ele trabalha com algumas figuras, no caso, a figura do agricultor, a figura da videira, dos ramos, que ilustram, certamente, essa nossa relação com o Criador, no sentido de que todos nós somos como ramos ligados à videira, e também retrata a situação desse ramo, ou da pessoa, daquele que não permanece no coração e na consciência ligados à videira. Por isso que é um capítulo importante, porque inclusive vai nos apontar acerca dos frutos. Ou seja, qual é o fruto que Deus espera de cada um de nós. Então, só para nós podermos nos situar aqui novamente na leitura, a imagem, a figura da videira, Cristo sendo a videira e nós os ramos. E é um aspecto importante porque fala da unidade orgânica do homem com o Criador. Ou seja, imagine vocês que o ramo da videira, ele procede, ele nasce da videira. E não somente ele procede, mas ele vem à existência com uma missão, podemos dizer assim, com um objetivo de ser. O objetivo, ele é a extensão da videira para, então, produzir frutos. Esse aspecto dessa relação orgânica do homem com o Criador, da criatura com o Criador, do homem com Deus, do ramo com a videira, fala sobre o aspecto simbólico da nossa relação com Deus. O termo simbólico, a maioria das pessoas não param para pensar um pouco sobre a etimologia da palavra, o sentido da palavra, mas o simbólico quer dizer que todas as coisas criadas, elas têm uma união com Deus, uma união orgânica com Deus. Ou seja, Deus não criou as coisas, como dizem, do nada, como dizia o Santo Agostinho, o ex nihilo, como se Deus tivesse dito assim, apareça isso, aí aparecesse algo. Então as coisas não foram criadas como que aparecendo do nada, mas, como diz Atos capítulo 17, Deus, o Pai, ele gerou todos nós. Nós somos prole de Deus, nós somos família de Deus, nós somos gerados da essência de Deus, que é a vida. Por isso que Jesus Cristo ele diz que o Cristo de Deus, o Logos, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a vida não é algo que se criou, pelo contrário, a vida é o agente, é o princípio criador de todas as coisas. Então é essa vida que nos gerou e, portanto, nós fomos criados em Deus. Essa relação do simbólico, do símbolo, ou de estarmos vinculados organicamente ao nosso Criador. Mas aí quando acontece no texto, que Jesus fala que o ramo, todo ramo que estando em mim não permanecer, nós já falamos isso aqui reiteradas vezes, que esse permanecer diz respeito ao coração e à consciência, porque estando nele é a relação fatal, é orgânica, ninguém pode viver fora dele. Agora, estando nele, não produzir frutos. E por que alguém poderia, estando nele, não produzir frutos? Porque ele diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Se permanecerdes em mim, dareis muitos frutos. Então, o permanecer é a decisão do coração, é uma consciência que reconhece, que não somente conhece, porque existe o aspecto do conhecer, porque você pode intelectualmente ter o conhecimento de algo, mas você pode não ter o reconhecimento no coração da necessidade de, como um ramo,
viver na dependência do Criador, viver ligado a Ele, e recebendo constantemente dele, para então produzir o fruto. Quando então o homem decide no coração não permanecer, essa não permanência só acontece como um estado de ilusão, um estado de treva, de ignorância. É o homem achar, pensar que está vivendo por si mesmo, porque na verdade o homem nada pode fazer de si mesmo. O próprio texto, versículo 7, no versículo 7, quando diz, o versículo 5, né? Porque sem mim nada podeis fazer. Então, quando diz sem mim nada podeis fazer, já está claro que tudo que fazemos é no sentido de existir, no sentido de abrir os olhos, caminhar, pensar, refletir, se alimentar, tudo que somos e que fazemos que envolve a nossa subsistência, a nossa vida, é em razão dele em nós. Mas aí, então, o estado de inconsciência do homem, ou de ignorância, de treva, é que leva o homem a achar que pode viver sem Deus, daí ele passa a ignorar a Deus. É o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18, quando fala daqueles gentios que vivem alheios à vida de Deus. Não é que eles vivem sem a vida de Deus, é impossível. Eles vivem alheios, eles ignoram, eles passam a viver ignorando Deus. Não é? Então, nesse sentido, é quando vem o oposto do simbólico, que seria exatamente o diabólico. Então, eu sei que é uma palavra meio estranha, né? Diabólico. Logo pensar, o que é diabólico é do diabo. É do diabo, mas então, mas o que tem a ver conosco, comigo, que não tem nada a ver com o diabo? É porque essa palavra diabo, na verdade, é primeiramente uma palavra que não se refere a nenhum ser em especial, específico. Não é um nome próprio. Embora nós falemos o diabo, referindo-se ao querubim caído, mas esse querubim caído, ele é um querubim. E, inclusive, nós não sabemos exatamente o nome desse querubim. Mas sabemos que esse querubim, que tinha também por um cognome Lúcifer, aquele que porta a luz, mas isso também é um posto, não é um nome próprio. Mas o fato é que ele passou a ser chamado de diabo, no sentido, aquele que gerou no universo uma separação, uma ruptura. Se o termo simbólico implica união, não somente união orgânica do aspecto da criação, mas uma união no coração, está unido, linkado, sendo um só com Deus, no ser, no coração, na alma, no pensamento, o diabólico é o oposto do simbólico, é a ruptura. Então, o interessante é o capítulo 17, verifica na sua Bíblia, Jesus faz a seguinte oração ao Pai, e ele diz no versículo 21, olha aí, ele orando ao Pai, ele fala, a fim de que todos sejam um. Esse todos sejam um, se é uma oração, é um desejo, sim ou não? E se é um desejo, é porque não há uma, esse desejo ainda está na possibilidade futura. Ninguém deseja o que já tem. Na verdade, nós costumamos desejar algo que nós não temos, e quando nós conquistamos aquele algo que desejávamos, nós deixamos de desejá-lo. A maioria fica lá, jogado do lado, você esquece, você abandona. No primeiro dia você fica assim animado, mas depois aí você passa a desejar outra coisa que você não tem. Nós só desejamos aquilo que nós não temos. Essa é a nossa experiência humana. Então, se Cristo diz, a fim de que todos sejam um, esse desejo implica o quê? Que estes por quem Cristo ora não são um. Não são um? Em que sentido, em que aspecto? Aí ele vai dizer, olha o restante do versículo. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então esse ser um não tem nenhuma relação com a doutrina da Trindade. Não, é ser um. Que eles sejam um. Como? Do jeito que eu e o Pai e o Filho são um, que eles também sejam em nós. Ou seja, o homem é convidado para participar desta unidade com o Pai e com o Filho, por meio do Espírito. É o Espírito de Deus que gera esta unidade. O Pai está para a criação, para o governo, para a soberania,
para a sustentação de todas as coisas. O Filho, ele está exatamente para a questão da razão do universo, por isso que ele é o Logos eterno, ou seja, toda a inteligência do mundo criado, desde a inteligência mecânica de um átomo, o seu funcionamento, ali os elétrons em torno ali de um núcleo, né? Ali na sua gravidade, ali gravitando em elipse ali, sem se tocarem um ao outro, numa velocidade descomunal. Isso é uma inteligência. Isso foi criado por Deus. Até a inteligência do homem, que é uma inteligência superior a toda a demais criação, uma inteligência superior aos minerais, ao reino vegetal, ao reino animal, não é uma inteligência superior ou não é? A tudo, se você observar o seu corpo, ele é um corpo inteligente. O seu corpo, tudo que você tem, desde a pele, e seja os órgãos, os sistemas, as células, tudo tem uma inteligência, tudo é inteligente, nada está ali por acaso, tudo tem uma razão de ser. O Filho está para ser a substância que gera todas essas coisas e para ser essa inteligência em todas as coisas. Por isso que ele é chamado de palavra, ele é chamado de razão. Se você colocar, mesmo no Google Tradutor, não tem problema nenhum, se você colocar lá a palavra logos, vai aparecer lá razão ou palavra, a razão cósmica, é a inteligência do universo, ou seja, por isso que diz que todas as coisas existem nele. E ele é o que sustenta a todas as coisas. Ao passo que o Espírito, para o Espírito Santo, está a unidade de todas as coisas. Não é sem razão que quando alguém se converte a Cristo, digamos assim, é dito que ela nasceu de novo, não é? Ou que ela começou o processo de iluminação e de novo nascimento. Aí diz que para fazer parte do corpo de Cristo, ela é batizada com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Ou seja, esse batismo para dentro do Espírito é exatamente esta unidade de fazer de muitos um único corpo. É unidade. Então, quando o Filho diz para o Pai, a fim de que todos sejam um, ele está dizendo, Pai, os homens foram criados sendo todos um, em razão da sua fonte, porque todos eles estão em mim, e foram gerados pelo Logos, foram gerados pela vida. Agora ocorre que por causa da queda, nas consciências, houve uma separação, primeiramente do homem de Deus, e sempre que o homem se separa de Deus, ele passa então a se separar dos seus semelhantes imediatamente, porque o meu ego que me separou de Deus, me faz também separar do meu semelhante, e agora eu também e todos nós nos separamos da própria criação. Nós agimos sobre a criação como se dela não fizéssemos parte. Por isso que os homens vão destruindo a criação, vão matando os rios, matando os mares, matando as florestas, e vão poluindo o meio ambiente, e não importa, eles não são um, eles não se sentem integrados como parte da criação. Ou seja, eles vão matando aquilo, o seu próprio meio ambiente, onde eles vivem e onde eles têm condições de vida, mas eles não estão preocupados com isso, porque existe uma ruptura, é uma mente diabólica, é um coração diabólico, diabólico. Esse dia quer dizer separação, enquanto o simbólico, esse sim, quer dizer união, reunião, aquilo que está reunido, está junto. Tanto que a palavra sim, simbólico, esse sim, está na palavra portuguesa sincronia. Algo que está sincronizado é algo que está o quê? Juntos, estão em perfeita harmonia, equilíbrio. Por isso que existe também a sinfonia, que são os sons que estão todos trabalhando um com o outro e na dependência um do outro. E às vezes tem um instrumento lá no finalzinho que faz só um pi. Mas aquilo lá, somado com o todo, forma uma sinfonia, uma harmonia de muitos instrumentos. Agora, imagine só se tivesse uma banda com umas 500 pessoas, cada um com seu instrumento, e se cada um fosse tocar a sua própria partitura. Cada um
Um resolveu tocar um samba, o outro resolveu tocar um forró, o outro resolveu tocar um frevo, tem um outro que está tocando música do Fernandinho, né? Música gospel. Cada um com o seu ritmo, cada um com a sua música, cada um com a sua partitura. E o maestro aqui não tem como reger, viraria o quê? Um mundo, ou viraria um caos. Então, o caos que a gente vive hoje no mundo dos homens e no mundo espiritual é exatamente essa mente diabólica, que rompeu com Deus, que rompeu com o seu semelhante, que rompeu com a criação, e, portanto, é como ramos que, estando na videira, não permanecem nela. Porque o permanecer está para a consciência e para o coração. Então, tudo isso nos leva a pensar o seguinte, que quando Deus criou o homem, à semelhança do ramo da videira, Ele criou para que, estando o homem nele e permanecendo o homem nele, em Deus, ele pudesse produzir o quê? Fruto. Não é isso? Então, o que significa isso? Que todo homem, quando vem ao mundo, todo ser humano que nasce no mundo, ele nasce com um propósito. O propósito, o sumo propósito da vida de todo homem é produzir o fruto, aqui de João capítulo 15, que conforme nós vimos semana passada, no versículo 7, fala aqui do fruto. No versículo 10, o fruto é colocado na forma de mandamento. E então no versículo 12 diz que esse fruto, que nos é apresentado na forma de mandamento, é o amor. Portanto, o amor é a realização e é a plenificação de todo homem. Nenhum homem será pleno. Nenhum homem terá plenitude de vida. E olha que todos os homens buscam essa plenitude de vida. O que é a depressão, a angústia, a tristeza? Senão um vazio interior. Já ouviram falar de vazio interior? Geralmente os crentes usam muito, né? Que o fulano, quando não tem Jesus, ele é vazio. Aí quando encontra Jesus, ele fica pleno, ele fica cheio, né? Satisfaz o vazio interior. Mas, na verdade, esse vazio interior, ele só pode ser preenchido quando o homem, em Deus, alcança o propósito e a razão da sua existência. Olha só o que diz aqui o versículo 8. Veja, leia comigo para você observar esse detalhe. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Ou seja, Deus criou o mundo. Vamos falar dos homens em especial. Criou o mundo e no mundo há os homens. Ora, não é verdade que a criação ela visa a glória de Deus? Ora, mas e como é que a criação visa a glória de Deus? Em que aspecto é isso? Ora, quando os homens produzem o fruto, nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto. Então, somente quando o homem produz o fruto, é que então ele cumpre a razão da sua existência. Ou seja, Deus o criou para glorificá-lo. E quando é que Deus é glorificado? Quando o homem gera o fruto. E esse fruto, olha o que diz, vamos ler o restante do texto, né? E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado o mandamento de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aí, quando ele coloca a história aqui do mandamento, observe, ele está dizendo o seguinte, que para que nós possamos permanecer no amor de Deus, precisamos guardar os seus mandamentos. Mas aqui não há nenhuma ameaça. Ele não diz que se você não guardar, ele vai tirar você do amor dele. Ele fala assim, que o permanecer no amor está para você. A decisão de permanecer nesse amor. Ou seja, se eu permanecer no amor de Deus, amando-o, conhecendo-o, a coisa mais natural que há é guardar o seu mandamento. E o versículo 12, portanto, ele diz, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Ou seja, esse fruto, que é esse mandamento, é o amor. Então, quando você desenvolve esse fruto, Deus é glorificado. Então, Deus será finalmente glorificado em toda a plenitude possível que o homem possa produzir isso, quando então o mundo dos homens estiver totalmente reconciliado com Deus, amando-o e amando o seu próximo e amando a sua criação. E aí o versículo 11 fala dessa plenitude. Ele fala: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Esse gozo, essa alegria completa é quando o homem, uma vez que ele produz o fruto, o Pai é glorificado, ele se torna discípulo de Cristo e então ele se enche agora de satisfação. O homem nunca será satisfeito, porque é nesse caminho no qual ele está atualmente. Que caminho é esse? Vocês observam que tudo que o homem promove, desde as questões econômicas, vamos falar do mundo capitalista, seja o seu trabalho, seja a casa própria que você quer adquirir, seja um casamento, seja fazer um mestrado, seja a sua religião, tudo que o homem produz de si mesmo, que está no âmbito da sua capacidade natural e que não visa a Deus e ao próximo, que é o vínculo do amor, não pode trazer gozo completo. O homem nunca será feliz, nunca será satisfeito. De modo que o homem só pode ter plenitude de vida, de fato e de verdade, no dia que, conhecendo ele a Deus, amá-lo tão profundamente ao Pai, e agora esse amor, ele é canalizado horizontalmente para servir os homens, e agora então ele passa a amar os homens e a servir os homens. Quando isso começa a ocorrer, ele passa a ter a experiência do gozo de Cristo, um gozo completo. Aí sim, aí ele agora alcança a razão da sua existência. De modo então que quando o homem, como o ramo, não alcança ainda, porque ele está desligado de Deus, ele não permanece em Deus no coração e na consciência, ele está com a mente diabólica, separada, esse rompimento, aí ele comete o quê? Quem sabe? Se o simbólico é estar unido, se o diabólico é estar separado, e quando então ele se separa de Deus, ocorre que ele não pode produzir o quê? Pode produzir fruto? Olha aqui o versículo comigo, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então tem que permanecer nele. Se não permanece nele, por causa da mente diabólica, você estando nele, não permanece, não produz fruto. Qual é a finalidade do ramo? Produzir fruto, que é o amor. Não é isso? Então, quando esse ramo, por não permanecer, ele é incapaz de amar, ele não ama, ele comete o quê? Se o amor é a finalidade da sua existência, se Deus, ao criar o homem, o criou para amar, para ser um canal de onde o amor de Deus, por onde o amor de Deus flui para alcançar outras pessoas, se ele foi criado para isso, não é verdade que quando o homem não cumpre esse papel, ele erra o alvo? Não está errando o alvo ou não está errando o alvo? Se você foi criado para isso, e você então não alcança isso, para o qual você foi criado, você está errando o alvo. Então, quando a pessoa não produz fruto, que é o amor, ele comete o quê? Pecado. Porque a palavra grega para pecado é hamartia, que significa errar o alvo. Olha que coisa profunda. O que Deus chama de pecado é errar o alvo da sua existência. É quando, por não permanecer nele, você agora é incapaz de produzir o fruto, incapaz de amar o seu semelhante. Ah, pastor, mas tem mais coisas. Eu já li aqui, várias coisas são pecado aqui. Eu leio Gálatas 5, por exemplo, e lá diz sobre as obras da carne e tal. Ora, aí é que está o detalhe. Errar o alvo enquanto o pecado
Essa é a base, essa hamartia é a base na qual todas as suas atitudes se fundamentam fora de Deus. Ou seja, ou você tem o fruto, ou que seja os frutos, vamos colocar no plural, porque o ramo produz frutos, não é isso? Se você está ligado, você vai produzir frutos. E esses frutos que são gerados da seiva do Espírito, eles se manifestam enquanto amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. É a manifestação. De sorte que quando você começa a se relacionar com as pessoas, nesta base de um ramo ligado na videira, essa base do simbólico, dessa união, tudo que você fizer, em palavras, em atos, vai estar na base do amor, da fidelidade. Não vai? Da alegria. Então você não vai ferir, você não vai ofender. Mas se você é um ramo que estando nele não permanece, você não pode produzir frutos. Porque se não permanecer em mim, não pode dar fruto. Então você está rompido no coração. Consequentemente, não vai produzir o fruto, não vai amar. Consequentemente, você não vai cumprir o alvo a razão da sua existência. Você não será pleno, vai viver no egoísmo. E essa base da hamartia, errar o alvo, é que vai produzir as obras da carne. Porque as obras da carne são, aí lá cita uma série de coisas. Dentre elas fala, por exemplo, sobre adultério. Ora, o que é o adultério? Já pararam para pensar nisso? Por que uma relação sexual fora do matrimônio é chamada de adultério? Aí as pessoas não entendem, porque elas leem a Bíblia. Eu já vi dezenas de pessoas falarem isso e questionarem isso. Pastor, mas por que Jacó teve duas mulheres? Raquel e Lia. É Jacó, né? Jacó, não é? É isso mesmo, né? Estou certo? Por que ele teve? Aí você lê a história de Jacó, lê toda ela. Em nenhum momento, Deus fala com Jacó, Deus luta com Jacó, né? Aparece para Jacó, mas em nenhum momento Deus fala, Jacó, está errado, duas mulheres está errado. Não, fora as concubinas, então são 4. Duas mulheres, eu estava falando das esposas. Aí você trouxe à tona as concubinas, 4 mulheres. Imagina só, por que Deus aparecia e falava tanta coisa e não falava adultério? Porque não era. Aí não era. Não, calma, irmãos, tenha paciência. Eu quero explicar para vocês o porquê que o adultério, que é a relação fora do matrimônio, é pecado. Todo um princípio da hamartia, é errar o alvo. Errar o alvo, qual é o alvo? Não é o amor? Então, se quando você falha em produzir o amor, se aquilo que você faz não é movido pelo amor, então, erra o alvo. No caso do adultério, vou chegar lá. Aí, pense você agora sobre Davi. O mesmo princípio. Davi teve aquele problema, um adultério com Betseba, a mulher de Urias, não é isso? Aí, quando Deus envia o profeta Natã para falar com Davi, o que Deus fala por intermédio de Natã? Fala assim, aí ele conta uma parábola de um homem que tinha muitas cabritinhas, muitas ovelhas, não tinha? E aí ele não tinha necessidade nenhuma. Aí um dia ele recebeu um viajante na casa dele, ele tinha que fazer uma refeição para o viajante. Ao invés de ele pegar uma das suas muitas ovelhas que ele tinha, não, ele pegou a do vizinho, que só tinha uma ovelhinha, tadinha. Aí, olha a reprovação de Deus. Se tu tinhas tantas, por que roubou a do teu vizinho? Aí agora, saindo da parábola, ele fala, você tinha tantas mulheres e teve que pegar a mulher do teu servo, Urias? Olha que não há reprovação em ele ter tantas mulheres no texto. A reprovação é ele ter pego uma que não era dele. E pedindo não te daria mais. E por que Deus não está reprovando o adultério se são muitas mulheres? Então,
Aí é onde está toda a questão. Dentro daquela cultura, aquela cultura ali semítica, do Oriente Médio, daquela região, dos árabes também, eles concebiam como legítimo vários casamentos. Desde que se casasse, fosse esposa, era legítimo. Então, tanto o homem, quanto as mulheres, quanto a sociedade, tinha aquilo por casamento. Portanto, se ele se deitasse com uma esposa hoje, com outra no dia seguinte, era com esposa. Ele não estava tomando de alguém a mulher. Agora, saindo desse contexto, e entrando para um outro contexto, em que não se permite ter muitas mulheres, ou digamos que pode até que seja que se permita, mas se alguém busca uma outra mulher fora do casamento, o que vai acontecer? Ele não vai ofender a pessoa que é a sua esposa? Não vai haver uma ofensa? Então essa relação, ela está fora da base do amor, porque provocou uma ofensa. O amor, ele é incapaz de ofender o outro, o sentimento do outro. De semelhante modo, se essa outra pessoa pertence a um outro homem, o outro também não vai ficar ferido? Não vai ferir o outro, o semelhante? Não vai se apropriar de algo que não é dele? Nisto consiste o sexo, ou a relação sexual, enquanto pecado de adultério. Por que uma relação, o ato conjugal, aqui não é pecado, e o mesmo ato, se com outra mulher, é pecado, se o ato é o mesmo? Então o problema não é a relação, é exatamente é a usurpação, é o ferir. Então todos os nossos atos, eu peguei o adultério como exemplo, porque achei mais simples de explicar, embora seja o exemplo mais polêmico, né? Mas não tem problema. Mas eu quero que vocês entendam por que é pecado. Por que se o Josué se deitar com a mulher dele, não é pecado? Mas se ele se deitar, como se deitou com outra mulher que não é dele, aí é pecado. Se o deitar-se é a mesma coisa, corpo com corpo. Qual a diferença? Está no ato, está no defraudar aquilo que não lhe pertence. Querem ver isso escrito na Bíblia? Abra sua Bíblia rapidamente em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Versículo 4 em diante. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, e que nesta matéria, na matéria do trato da lascívia, do desejo, das relações, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Então, olha só, e nesta matéria, no trato da relação, não defraude a seu irmão. Ou seja, que você não tome algo que não lhe pertence. Nesta matéria, matéria de quê? Que está tratando? Saber usar o próprio corpo, a santificação do corpo. Por isso que a Bíblia fala sobre o leito sem mácula, capítulo 13 do livro de Hebreus. Então, para os irmãos entenderem que hamartia é errar o alvo. E o alvo é o amor. Portanto, qualquer atitude, qualquer comportamento, qualquer palavra, qualquer ação que não se alicerce no amor, que não esteja respaldado pelo amor, que não seja motivado pelo amor, é pecado. Até mesmo quando você dar uma esmola a alguém, se você visa ao seu próprio futuro, se você o faz visando aquilo que você pode ganhar em troca, ou para ser visto pelo homem, ou como quem queira ganhar a salvação da sua alma, ele está pecando. A Escritura vai dizer que não há salvação por meio de obras humanas. Não há salvação. Ou seja, a obra humana, madeira, feno e palha, não é a obra divina, porque existem as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Essas são as obras provenientes do amor, do azeite das virgens, lá de capítulo 25 de Mateus.
Mas toda obra que é meramente humana, que nasce do egoísmo humano, por isso é que é madeira, feno e palha, e elas não resistem ao fogo do olhar de Cristo no seu juízo, no seu julgamento. Toda obra é obra, mas se procede do ego humano, da mera natureza humana caída, não pode absolutamente promover salvação. Pelo contrário, você está pecando. Por quê? Porque o fundamento é o egoísmo. Infelizmente, a igreja evangélica, sobretudo a igreja evangélica, e eu costumo geralmente tecer um elogio à igreja católica, viu, pastor Josué? Lógico que é porque todo mundo fala muito mal da igreja católica, os evangélicos todos falam muito mal, e eles não têm nada de bom, mas também não tem muita coisa boa para falar de lá, mas tem alguma coisa boa lá, e é isso que eu costumo falar. Dentro de quase 2000 anos, eles conseguiram manter a razão da fé sem confundir a vida social com os pecados. Ou seja, eles nunca trouxeram para o seio da igreja a ideia de pecado enquanto costume social. Como a igreja evangélica fala assim, olha, vestir-se com essa roupa é pecado. Isso é um desvio. Não a roupa, mas falar isso. Porque a pessoa que deixa de usar aquela roupa vai pensar, bem, então eu estou acertando o alvo. Porque se pecado é errar o alvo, então eu nasci para usar roupa comprida e não roupa mais curta. Eu nasci para frequentar a igreja e não a praia. Eu nasci para assistir filme gospel e não filme da Netflix. Eu nasci para beber suco de uva, de caixinha, Del Valle, e não beber cerveja. Aí ele acha que está acertando o alvo. Não, você está errando o alvo. Primeiro, porque você desconhece o alvo da sua existência, que é o amor. Segundo, que tudo isso que você faz, que Deus não disse que você não deveria fazer, mas você faz, gera orgulho no seu coração. Você se sente agora melhor que os outros. Você se sente salvo. Você tem a segurança da salvação forjada em cima das suas obras humanas, o que é um grande pecado. É o que vai gerar no seu coração o orgulho, a presunção, a arrogância. Eu falava essa semana com o pastor Giovanni por telefone. Engraçado, a pessoa estava tão bem, pastor Josué, tranquila lá, não era crente. Foram lá, pregaram para ela, misericórdia, destruiu a vida dela. Ela se converteu ao cristianismo evangélico. Aí passa a ser uma pessoa má, avarenta. Era boa, lidava com as pessoas bem, com a família, conversava com os parentes. Agora não vai nem na casa dos parentes, mas os parentes são ímpios agora. E ela não é mais ímpia, agora ela é salva. Aquilo que deveria ser bom ficou ruim. Agora a pessoa é orgulhosa. Mas não era orgulhosa, porque não tinha nada, era um pecador como todo pecador. Mas agora disseram que ela não peca mais. Que agora se ela vestir aquela roupa e não ir naquele lugar, ela está salva, os outros perdidos. Aí vem o orgulho, aquele mesmo orgulho da nação de Israel, que por causa da circuncisão, aquele sinalzinho velho, aquele cortezinho, não tinha um cortezinho assim? Num negocinho? Aí agora, tem um negocinho cortado? Tem, todo mundo tem. Não tem problema, gentil. Aí eles chamavam os pecadores. Os judeus chamavam os gentios de os pecadores. Paulo diz isso em Romanos capítulo 2, né? Ele falando o pensamento do judeu, aí ele coloca assim, e tu, judeu, não pecadores, como são os gentios? Não é pecador. Talvez aquele salmo de número 1 tenha esse sentido. Os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Esse senso de justiça própria que o judaísmo e os judeus tinham tão fortemente, por isso rejeitaram a justiça que procede da fé de Cristo. Deus não é um ser cultural. Deus não é um ser moral. Desculpe, não pense que ele é imoral, ele seja imoral. Não, Deus é amoral. Porque a moral está para os costumes. Moral é tudo aquilo que está de acordo com o costume de um povo, num dado tempo, num dado lugar. Imoral é tudo aquilo que fere o costume de um povo num dado tempo, num dado lugar.
Amoral é aquele que não tem nenhuma relação com esses costumes. Imagine se Deus fosse um ser cultural, ou um Deus de moral. Ele estabeleceria qual moral? Qual é a moral que é correta? É a do Brasil, que as mulheres usam sutiã, combinação e depois vestem a roupa? Ou é a cultura de algumas tribos da África, são remotas, da atualidade, em que a mulher solteira, ela anda com um seio à mostra e o outro coberto. Mas se casar, são os dois para fora. Não é? Mas por que os dois, pastor? Para dizer que eu sou mãe, eu amamento, eu sou mulher. E para eles é a coisa mais natural do mundo. Natural. Não dá nada. No Brasil, é pecaminoso. Aí no Brasil, quando a mulher já usa um decote um pouco mais decotado, aí já é pecado. E aí pode ser que seja pecado o decote, não pelo decote, mas qual é a intenção de quem usa, qual é a intenção de quem vê. Aí vai partir desse pressuposto de acertar o alvo. Se você olha em amor, sabendo que aquela pessoa não é sua, que aquela pessoa, além de ser de outro, você também tem uma aqui, que é sua, a quem você deve fidelidade, aí você vai ter a pureza. Do contrário, aí vem o problema da hamartia. Então, Deus não tem nenhuma relação com as culturas. Todas as culturas, elas são morais naquilo que elas são. E todas as culturas têm o seu aspecto de imoralidade naquilo que elas propõem enquanto imoralidade. Perfeito? Então, o fato é que todo ato, toda ação, se movida pelo amor, está na base do princípio divino. E tudo que foge do amor é diabólico e, portanto, é errar o alvo, não corresponde ao propósito de Deus, ao coração de Deus. Então, é fácil você discernir agora o que é pecado. Olha, qualquer coisa que você faça, seja de acordo com a moral do seu povo ou não, não importa. Você não vai medir agora pelos credos religiosos, pelas doutrinas das igrejas. Tem igreja que fala que se você trabalhar em dia de sábado é pecado. O que você está fazendo? Trabalhando. Não, você está pecando. Você levantou cedo de casa, pegou um ônibus, Josué, foi para o trabalho. O trabalho dele é pesado, ele é pedreiro. Aí está lá fazendo massa, para ganhar o pão de cada dia. Aí passa um crente sabatista e fala, pecador. O que foi? Você está pecando, trabalhando no dia de sábado. Quer dizer que isso é errar o alvo? Trabalhar é errar? É porque nesse dia Deus não quer que você trabalhe. Mas o que Deus tem a ver com dias? Me responda. Primeiro que Deus não vive dentro de dia. Dia é coisa do homem. Ciclo semanal é para o homem. O que Deus quer de você é que você o reconheça como Criador. O sábado está na Bíblia? Tá. Como tem muita coisa dentro da Bíblia que não tem nenhum sentido para Deus, mas que só está aqui para fazer sentido para o homem. Porque o sábado é colocado não para Deus. Deus não se cansa, Deus não se fadiga, Deus não guarda sábado, Deus não tem semana, Deus não tem mês, Deus não tem ano. Deus é eterno, Ele é transcendente. Para Ele um dia é como 1000 anos é como um dia. Olha, como tudo se relativiza para Deus. Mas o sábado é para que você o reconheça como Criador. Ou seja, se você o reconhece como Criador, não importa se você trabalha no sábado, na segunda, na terça, na sexta, no domingo, no feriado, não importa. O que Ele quer que você o tenha como Criador. Isso é em Gênesis capítulo 2. Mas se você for para o texto do sábado, em Deuteronômio capítulo 5, lá diz que o sábado vai representar o seu reconhecimento de que Ele é o seu Redentor. Se você for para Mateus capítulo 12, lá o sábado vai significar Cristo enquanto o seu descanso. Capítulo 11, 28 a 30, o descanso da sua alma. É isso que significa, não é o dia. Então, eu estou falando desse assunto porque, para os irmãos entenderem, toda vez que vocês lembrarem do texto de João capítulo 15, eu sou a videira, vós os ramos, pensem em algumas coisas assim. Primeiro, o simbólico da relação orgânica da criatura com o Criador. Se eu sou ramo, eu procedo dele. Se eu sou ramo, eu estou nele. Se eu sou ramo, eu tenho que ter a consciência de que se eu for tirado da videira,
a videira continuará a ser videira, produzindo ramos e mais ramos, mas eu serei um ramo que vai secar. O ramo não pode viver separado da videira. Essa consciência de dependência fatal, vital, orgânica. Primeiro ponto é esse. É o simbólico. Toda vez que você lê João 15, você vai lembrar. Ramo procede, ramo depende. O ramo é videira, mas não é a videira. O agricultor vai lá, corta o ramo, a videira vai continuar, vai nascer outro ramo no lugar e outros ramos vão nascer. Agora aquele ramo, ele seca. E aí alguém vem e pega o ramo seco e faz o quê? Joga no fogo para poder acabar. Não tem razão de ser. O ramo só tem sentido na videira. Mas se estando na videira não produzir fruto, ele corta. Por que ele corta se não produzir fruto? Porque não tem sentido. Aí você vai lembrar na segunda coisa. Capítulo 15, a videira. O primeiro é o simbólico, o segundo, a finalidade. O homem foi criado para gerar frutos. Enquanto esse fruto não for gerado, Deus não é glorificado, você não se torna discípulo de Cristo e você não encontra a plenitude existencial da sua vida, que é para que o meu gozo em você seja completo. De sorte, então, que o amor é o fim. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 13, que o amor, 13:10, salvo engano, é o cumprimento da lei. A lei lá do Antigo Testamento só tinha uma finalidade. O que era? O amor. Por isso que o cumprimento da lei é o amor. Então, quando você chega no cumprimento da lei, o amor. Mas o que os judeus fizeram com a lei? Fizeram da lei o quê? Eu vou dar um bombom para quem acertar. O que os judeus fizeram da lei? Se o cumprimento da lei é o amor, o que os judeus fizeram da lei? Efésios, capítulo 2, versículo 14. Porque ele, este ele aqui se refere a Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, tá? Fez um só, ou fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, vírgula, a inimizade, vírgula, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? A paz. O que ele fez quando ele morreu? Ele tirou a lei de mandamentos na forma de quê? De ordenanças. Para quê? Para que dos dois fizesse o quê? Um só povo. Promovendo o quê? A paz. Então esse elemento que estava no meio estava promovendo o quê? Versículo 14. Inimizade. A parede da separação. Muros. Que coisa, né? Ou seja, o ser humano com a falta de discernimento de Deus, e o ser humano no seu ego, na sua natureza caída, com a mente diabólica, ele é capaz de pegar os mandamentos de Deus, cuja essência, fio de prata, é só o amor, mais nada. Ele é capaz de pegar aquilo que na essência é o amor, para fazer um muro, uma separação, uma inimizade. Por isso que, em nome de Deus, ao longo de toda a história, muitas pessoas foram mortas. Ou melhor, muitos mataram em nome de Deus. Na justificativa, Deus disse, Deus falou, Deus mostrou, Deus ordenou. Com a lei, com a lei na mão. Lembra daquele caso em que Moisés desce do monte? Quando ele desce, o povo lá adorando o bezerro de ouro, aí ele quebra as tábuas da lei. Aí ele fala, quem é de Deus, vem para o meu lado. Aí vem só a tribo de Levi. Aí ele fala assim, assim diz o Senhor Deus, cada um de vós agora pegue a sua espada, e cada um entre na casa do seu irmão e mate, desde o bebê de peito até o velho, o ancião dentro de casa. Mate cada um a seu irmão. E eles entraram e saíram arrancando a cabeça dos filhos, dos sobrinhos, dos netos, dos bisnetos, da turma toda, tudo parente deles, e eles matando em nome de Deus, por causa da lei.
Isso é para demonstrar a capacidade do homem. Se bem que no tempo de Moisés se leva em consideração que eles não tinham um nível de consciência melhor do que o nosso. Mas nós, nesse tempo, Cristo já veio, já revelou quem é o Pai, já disse quem é o Pai, já mostrou o Pai, e nós continuamos o quê? Em nome de Deus, matando. Se não matando fisicamente, matando no coração, construindo muros. As doutrinas nos separam. Onde já se viu os crentes serem separados por causa de doutrina? Sua doutrina está errada, a minha está certa. Então você vai para o seu rumo, eu vou para o meu. Mas como assim? Quer dizer que agora os nossos relacionamentos são determinados agora pela doutrina? E o amor não importa? Ou vamos nos separar pelo amor? É o amor que nos separa. O que está acontecendo? Já observaram que o amor, ele tem sido suplantado por muitas coisas. Tudo em nome de Deus. Tem outro que vê o irmão cair. Cair, eu falo o termo evangélico, né? O jargão de pecado. O que ele faz? A ele agora nunca mais aparece naquela igreja daquele irmão. Não, lá, o fulano lá caiu. Você não viu lá? Mas peraí, mas aí você não vai? Você não tinha que estender a mão? Levantar, ajudar, caminhar, fazer retos os pés vacilantes, os joelhos trôpegos? Mas você foi abandonar? Mas ele faz isso em nome da santidade. E agora ele vai pregar a santidade. Estou demonstrando como que as pessoas perderam a noção do que é hamartia, do que é pecado. Faltam o respeito às pessoas em nome de Deus. Se tornam inimigas das pessoas em nome de Deus. Geram facções em nome de Deus. Falam mal uns dos outros em nome de Deus. Nunca leram o capítulo 15 de João, ou se leram, nunca entenderam. Você vê com a leitura simples e orgânica não faz conosco compreender o que está escrito tão simples. O ramo, a procedência, a finalidade, o fruto. Vamos continuar a leitura. Capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que eu, ou ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E aqui ele acrescenta mais um elemento, a amizade. Quando ele diz de amizade, cuidado, porque nós pensamos amizade como nós pensamos nos nossos relacionamentos. Fulano é meu amigo. Mas já observou que hoje em dia é difícil você mensurar uma amizade de fato e de verdade? Porque as pessoas entendem amizade, uns como coleguismo, outros entendem amizade como sendo aquele compromisso imposto de você fazer tudo o que o outro quer fazer. E não sabe que a amizade, ela fala de dois corações que despretensiosamente se amam. A amizade é o amor despretensioso para com o outro. Hoje em dia as pessoas estabelecem amizades baseadas naquilo que o outro pode dar. É sempre uma amizade interesseira. Por isso que amizades acabam. Por que acabam as amizades dos homens? Porque ela acaba quando um lado frustra o desejo do outro. Então, como havia uma expectativa de que quando a Silvia ganhasse na loteria, ela ia me comprar uma casa, e ela ganhou e não me deu a casa, então nunca mais eu falo com ela. Mas não era sua melhor amiga? Mas amigo não faz isso com o outro. Então, a base estava errada. Então, quando Cristo aqui fala, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos, vós sois meus amigos e fazeis o que eu vos mando. Aí ele está falando de quê?
de ser amigo. Ele, Cristo, via os discípulos como amigos dele, porque ele os amava despretensiosamente. Não havia da parte de Cristo nenhum interesse nos seus discípulos. O capítulo 13 de João, volta só 2 paginazinhas, versículo 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E esse até o fim é interessante, porque até o fim, amou-os até o fim, quer dizer, em toda a sua história terrena, ele amou. Ele amou do princípio até ser elevado ao Pai. Ou seja, ele os amou nos relacionamentos humanos. Porque é nos relacionamentos humanos que nós conhecemos as fraquezas das pessoas. É Pedro que o negou 3 vezes. É somente no relacionamento humano que isso acontece. Imagina você estar com uma pessoa, num dado lugar, e você foi preso por alguma situação, ou alguma injustiça, alguma situação, e você olhar para trás e o outro fala assim: não, com isso não. Como é que você se sente em relação àquela pessoa que naquele momento tão crítico falou que não sabia quem era você? Isso é de uma ofensa tremenda. Mas ainda assim Cristo o amou. Então, quando ele fala que ele amava amigavelmente, fala desse amor totalmente despretensioso. Ele amou Judas, inclusive, até o fim. Ele amou Tomé, que não acreditava nele, como deveria acreditar. Ou seja, o amor é incondicional. Só que agora ele está falando desse amor que ele tem pelo Pai, o Pai tem por ele. Ele fala do amor que ele tem pelos seus discípulos. E agora ele nos convida a assumir esse amor. Assim como o Pai me ama, e eu amo o Pai, e no seu amor permaneço, que vocês também se amem. Ou seja, nós somos convidados, o Evangelho é um convite a este amor, que é do Pai, que é do Filho e que deve ser nosso. E esse amor é um amor em amizade, um amor totalmente incondicional. É o amor de alguém que dá a própria vida pelo outro. Aqui ele fala: ninguém tem maior amor de dar a vida pelos seus amigos. Por isso nós temos que entender amigos aqui da parte de Cristo. Quem é que dá a vida? Não é Cristo? Quando ele diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida a favor dos seus. Então Cristo os tinha como o quê? Como amigos. A pergunta é: mas eles ou nós o temos como amigo? Pastor, mas o texto não propõe isso. Propõe. Porque Cristo deu a vida pelos amigos? Ou pelos inimigos? O que diz em Romanos, Josué? Que ele morreu por nós, sendo nós inimigos. Colossenses capítulo 1 diz isso. A nossa inimizade no pensamento. Romanos capítulo 5 fala sobre o fato de ele ter morrido pelos pecadores, sendo nós ainda inimigos dele. Mas aqui ele fala que dá a vida pelos amigos. É porque da parte dele para o homem, são todos amigos. Não há inimizade da parte de Deus para com o homem criado e caído. Agora, e na contrapartida, há inimizade? Por isso que isso fala: vós sois meus amigos, eu dou a vida pelos meus amigos. Da minha parte está dito: vocês são meus amigos, porque a vocês eu dou a minha vida. Agora, e vocês são meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, a reconciliação do homem para com Deus, ou a amizade do homem para com Deus, é o amor incondicional, nos levará a servi-lo incondicionalmente. Então veja que o Evangelho é um convite a participar desse amor. Capítulo 15 de João, versículo 13, ou versículo 14. Vós sois meus amigos e fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz, ou o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos,
porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Bem, na semana que vem nós vamos falar sobre a revelação de Deus. Vamos continuar, né, nesse texto, falando, então, que o Filho se revela aos amigos. Tá bom? Amados, fica aqui o meu apelo a todos vocês, para que nós reflitamos essas mensagens. O Ministério de Volta à Palavra, ele está nesse processo de contemplar a Escritura do ponto de vista orgânico, o que significa extrair a palavra de Deus da Escritura. O que nos interessa não é, em si, os relatos históricos, mas o que nos interessa, de fato, de verdade, é a essência da Escritura, enquanto a palavra de Deus, enquanto Cristo revelado ao homem. Amém? Então, vamos orar. As mensagens são muito profundas, têm que ser oradas e refletidas, porque algo está sendo feito dentro de nós. Tá bom?